Olá, meu nome é Luana, bem-vindos ao meu canal e antes de mais nada eu queria dar alguns recados. Eu percebi que algumas pessoas apareceram nesse canal depois que eu publiquei alguns vídeos de caso e aí quando eu publico um vídeo diferente desse tema, né, elas se desinscrevem, provavelmente porque acharam que esse canal é apenas sobre casos e não é bem assim. Eu faço alguns vídeos de caso, pelo menos um por semana, pelo menos eu tento, e alguns outros vídeos sobre qualquer coisa de viagens em geral, assim. Os últimos vídeos foram meio aleatórios, sem conteúdo, mas enfim, o canal é mais para falar sobre isso, mais para falar sobre viagens em geral e um vídeo por semana sobre casos. Então, se você gosta de casos, pode ficar por aqui, que pelo menos no final da semana assim vai ter algum vídeo sobre, então pode ficar, não vai embora quando eu publico um vídeo idiota, tá bom? Por favor. E o caso de hoje é do Arthur Pasquale. Ele era um mochileiro, morava em Brasília. Na época dos fatos ele tinha 19 anos. Em Brasília ele vivia com os 3 irmãos e os pais. 2 irmãs, né, mulheres mais novas e um irmão mais velho. A família e os amigos do Arthur descrevem ele como uma pessoa bem desgarrada de bens materiais, bem livre assim, e ele não sentia muita necessidade de estar presente o tempo inteiro fisicamente com os amigos e com a família, mas ainda assim ele era muito carinhoso, muito atencioso com todo mundo. E a mãe Suzana diz também que ele era um menino muito livre, ele sempre foi muito livre desde pequeno e que ele sempre teve vontade de conhecer vários lugares. Ela também fala que o filho gostava muito de tocar violão em transporte público, mesmo que ele não tivesse necessidade financeira, né, de fazer isso, porque ele era de uma família estável financeiramente, assim, não era nem muito rico nem muito pobre, mas era uma família de classe média. Então ele não tinha essa necessidade de ficar tocando violão em transporte público ou na rua pra pedir dinheiro. Ele fazia isso porque ele realmente gostava disso. E a mãe fala que quando ela relembra isso, ela fala que ela tinha muita vergonha de quando alguém chegava perto dela e falava que o filho tava tocando violão em transporte público. E eles já até discutiram sobre isso, mas era uma coisa que o Arthur realmente gostava muito de fazer e ele fazia por hobby mesmo, não era por dinheiro. Em setembro de 2012, o Arthur estava cursando artes cênicas na Universidade de Brasília. Ele estava com 19 anos e ele decidiu parar um tempo da universidade para poder fazer um mochilão com alguns outros brasileiros para o Peru. A ideia era passar apenas algumas semanas na região de Cusco e depois voltar para o Brasil e ele retomar a faculdade. O Arthur não estava vendo muitos problemas em interromper um tempo da faculdade para poder fazer essa viagem, porque como a mãe dele mesmo já tinha dito, ele era uma pessoa muito livre e ele queria muito conhecer o mundo, conhecer as pessoas, outras culturas. Então para ele era uma oportunidade muito boa e não havia problema de dar esse tempo na faculdade para poder viajar e depois retomar os estudos. A mãe fala também que quando o Arthur contou isso para a família, né, de que ele estava decidido a viajar, ela ficou completamente desesperada, porque ele era um dos filhos mais novos e ela ficava muito preocupada, né, com ele. Ele era muito novo ainda, ele estava só com 19 anos, tinha acabado de começar a faculdade. Então ela tentou convencer ele de não ir viajar, mas era uma coisa que já estava na cabeça do Arthur. Ele falou que ia ir, nada ia tirar, né, isso da cabeça dele. E como ele já era maior de idade, não tinha muito o que ela fazer. A Suzana lembra que a última noite do filho em Brasília, em casa, né, eles decidiram sair para jogar bilhar e beber um pouco e ela conversar, passar um tempo ali com o filho, já que ela sabia que ele ia ficar um tempo fora. Como ela já estava muito preocupada, né, com a viagem, para tentar acalmar um pouco essa preocupação dela e também para ela matar um pouco da saudade que ela ia sentir do filho, pelo menos naquele último dia dele em Brasília. Durante a viagem, o Arthur mantinha contato com os pais apenas pelo Facebook. Ele tinha um celular e um chip internacional, porém ele não gostava muito de usar o aparelho. E os pais falam também que o Arthur não dava sinal de vida todas as vezes, assim, ele sempre falava quando ele queria, quando ele tava com vontade de mandar mensagem. Ele não tinha aquela frequência de falar todo dia eu vou mandar tal mensagem, então, sei lá, de 2 em 2 dias eu vou mandar alguma mensagem falando que eu tô bem. Não, era só quando dava na telha dele, passava uma semana ele mandava mensagem, passava, sei lá, 2 dias ele mandava, dependia muito do Arthur. E eles ficavam muito preocupados com isso, que eles já estavam preocupados com a viagem. O Arthur já era muito desligado das coisas, tanto com a família, mas das coisas da vida mesmo, assim, no dia a dia. Ele era bem desligado e era muito novo também, então a família ficava muito preocupada e ele não mandava tantas notícias assim. Então a preocupação dos pais aqui no Brasil era muito, muito grande com ele. Em novembro de 2012, a caravana que tinha ido com o Arthur pro Peru ia retornar pro Brasil, mas o Arthur decidiu ficar lá por mais tempo, então ele mandou uma mensagem pros pais falando que ele ia ficar mais tempo lá, pelo menos uns 6 meses, mas não só no Peru, ele tinha planos de ir pra Bolívia também. Obviamente os pais ficaram muito preocupados, porque já não ia ter mais, né, o grupo de amigos que foi
foi com ele lá. Ele ia ficar sozinho, num lugar que os pais não conhecem, ainda por cima, e com o dinheiro já acabando. Então eles ainda insistiram pro Arthur voltar, mas ele falou que gostou muito da cidade, que ia ficar e ficou. Agora eu queria abrir um parêntese para poder falar um pouco sobre Cusco. É uma cidade do Peru que fica situada nos Andes peruanos, já foi capital do Império Inca e por isso é muito turística, por ter vestígios arqueológicos desse império. Eu queria falar também que o Peru não tem uma boa reputação, né, em relacionado a crimes e essas coisas, tanto o Peru quanto eu acredito que a Bolívia também, aqueles lugares mais ou menos daquela região ali. E não só dali, né, o Brasil também tem uma certa reputação de crimes e essas coisas. Eu pesquisei um pouco para fazer uma comparação de criminalidade entre o Peru e o Brasil, e no Peru eles têm um problema muito grande de narcotráfico, porém não quer dizer que lá seja mais perigoso ou menos perigoso que o Brasil. Eu acredito que os dois lugares têm sim os seus problemas, têm sim as suas preocupações relacionadas a crime e essas coisas, porém isso é muito também do local que você está, das suas pesquisas. Eu acho que a gente tem que ter preocupação em todos os lugares que a gente estiver no mundo, independente se é o nosso país ou não é. Eu sei que tem muitos lugares no mundo que são mais seguros que outros, mas e você já ter esse preconceito de falar, não, o Peru, a Bolívia, ou sei lá, qualquer outro país aqui da América do Sul é extremamente perigoso, eu não posso ir pra lá, ou se eu for pra lá eu tenho que ter muito dinheiro pra pagar um hostel, assim, um hostel não, né, um hotel muito caro pra eu não correr risco nenhum. E isso é muito ruim, ficar pensando isso sobre um país, afinal é um país inteiro, e a gente fica com esse receio também de quando alguém fala desse jeito do Brasil, porque a gente sabe que nós temos os nossos problemas, tem os crimes aqui sim, a gente não pode negar isso, porém não é um país inabitável, não é um país onde ninguém pode vir visitar, porque com certeza vai levar um tiro no meio da cara, não é assim, sabe? Tem a sua região, tem a região onde você sabe que ali você vai correr um risco muito maior do que em outros lugares. A mesma coisa é esses países, esses nossos vizinhos aqui da América Latina. Lá no Peru, não quer dizer que todo o Peru é inabitável e se você for lá, você com certeza vai correr risco de vida. Não, há lugares sim muito tranquilos e não muito caros e dá pra você ficar. O problema do Arthur, pelas minhas pesquisas, foi que ele decidiu ficar num lugar extremamente perigoso. Ele não teve uma consciência de que ali era um lugar que ele realmente não poderia ficar. Porque, igual eu falei, ele tava com pouca grana pra ficar lá. Os pais ficaram preocupados com isso, porque ele foi pra ficar tantas semanas e já tava querendo ficar 6 meses. Então, pra ele, o que ele queria ali era ficar num lugar barato. E às vezes o barato sai caro, e isso não quer dizer que ele tinha que ficar num lugar muito caro pra ficar seguro. Só ele tinha que pesquisar melhor onde ele estava, onde que ele estava pisando, quais são as pessoas que estavam ao redor dele, sabe? Foi mais falta de informação do lugar que ele estava do que culpa do país em si. Eu só queria abrir esse parêntese e vamos voltar pro caso do Arthur. Como eu falei, o Arthur ia ficar só algumas semanas, resolveu ficar muito mais tempo do que o planejado, então o dinheiro que ele tinha levado, né, não era pra ficar todos esses 6 meses a mais que ele tava querendo ficar, e ele também não queria a ajuda dos pais, ele não queria atrapalhar os pais financeiramente, porque como era uma ideia que tava na cabeça dele, e ele que queria fazer isso, né, ele que queria ficar lá mais tempo, ele achava injusto ter que pegar um dinheiro dos pais, pedir o dinheiro dos pais pra poder ficar lá. Então o que ele fazia? Ele trabalhava em hostel e bares em troca de alimentação e hospedagem. Eu sei que para algumas pessoas isso pode parecer muito estranho, mas é extremamente comum mochileiros fazerem isso. Inclusive tem sites especializados apenas para esse tipo de situação, como eu já fiz no vídeo da World Packets também, e tem muitos outros sites. E eu acho muito mais seguro fazer esse tipo de trabalho em sites assim, porque você tem um seguro do próprio site. Se a coisa ali for der alguma coisa errada, alguma coisa do tipo, o próprio site já te manda para outro lugar, ou então paga um hotel para você ficar por um tempo até te colocar em outro lugar para você poder trabalhar em troca de alimentação e hospedagem. No início de dezembro, o Arthur saiu de Cusco e foi para Águas Calientes, que fica um pouco mais próximo de Machu Picchu. E a mãe do Arthur fala que ele informou sobre essa mudança para eles e disse também que ele decidiu mudar para Águas Calientes porque o cara que trabalhava, né, que era dono desse hostel que ele tava em Cusco, ligou pro cara do hostel de Águas Calientes e ele disse que precisava de alguns funcionários por causa que era época de fim de ano, essas coisas. E aí o Arthur se candidatou a ir junto com outros 2 brasileiros. E aí, alguns dias depois que o Arthur chegou nesse hostel, ele mandou uma mensagem pros pais falando que brigou com o proprietário do hostel porque ele tinha bebido demais e acabou dando um show, nas palavras dele. E aí os pais ficaram muito preocupados e muito chateados com o Arthur, porque eles já estavam preocupados com a viagem, né, igual eu falei, que ele tava sozinho, num lugar desconhecido, e ele era muito novo. E ainda mandou uma mensagem falando isso, que o lugar onde ele tava, ele acabando sendo expulso, onde ele ia ficar, o que tinha acontecido, se ele tava bem, os pais não sabiam
né, nada que tinha acontecido. E aí o Arthur falou que ele decidiu ficar na natureza agora, mas sem especificar exatamente onde, e falou que já estava tudo bem, que ele já ia sair do hostel e ficar na natureza. Aí, obviamente, os pais ficaram muito preocupados, queriam saber mais informações sobre o Arthur, onde que ele estava, se ele estava acampando, em que região que ele estava. Só que o Arthur só deu sinal de vida uma semana depois, falando assim que tinha se mudado para Santa Teresa. E esse foi o último contato do Arthur com os pais. Então, próximo ao Natal, a família estava esperando uma ligação do Arthur, né? Porque mesmo que ele fosse um pouco mais desligado, assim, era uma data importante, então o Arthur pelo menos ia fazer uma ligação ou mandar alguma mensagem, e nada, ele não tinha dado nenhum sinal de vida, então os pais começaram a ficar um pouco mais preocupados em saber o que tinha acontecido com o filho. Então eles decidiram ligar para o único outro contato que o Arthur tinha passado para eles, que era o hostel de Águas Calientes. Eles ligaram para lá e o proprietário disse que o Arthur estava bem, só que os pais não conseguiram falar diretamente com o Arthur. Então no dia 28 de dezembro, o pai do Arthur, Vanderlan, ele disse que estava dormindo e acabou sonhando com o Arthur dentro de um ônibus. Ele estava no colo da mãe dele, só que ele estava sem a cabeça. E o corpo dele estava de um lado e a cabeça do outro, e a mãe dele lá segurando. Então ele foi até o corpo e começou a conversar com o Arthur, e o Arthur falou com ele assim que ele estava bem, que ele estava vivo, porém ele estava muito machucado e precisava de ajuda. O pai então, depois que acordou, muito preocupado com esse sonho, decidiu, né, procurar informações sobre o Arthur. E aí eles conseguiram contato com outro hostel em Santa Teresa, onde o Arthur tinha ido, só que esse hostel falou que tinha um brasileiro desaparecido, só que eles não sabiam informar se era o Arthur. Então os pais começaram a ficar muito desesperados aqui, ligou para a polícia brasileira e para a polícia peruana, porém eles não conseguiram muita ajuda, isso de acordo com os pais, e provavelmente porque era época de final de ano, então eles não conseguiram muitas informações ali. Eles decidiram fazer as malas e ir pro Peru procurar o Arthur. Eles foram até Santa Teresa, que era o último local que eles tiveram contato, né, que conseguiram ligar, e também era o último local que eles sabiam que o Arthur tinha passado. E lá eles descobriram que realmente o brasileiro que estava desaparecido era o Arthur, filho deles. E aí lá no Peru eles conseguiram a ajuda da polícia e do Itamaraty para começar a pesquisar, né, saber informações de o que poderia ter acontecido com o filho deles, onde ele poderia estar, se ele ainda estava no Peru, se ele tinha viajado e não contado para ninguém, já que o Arthur era um pouco desligado, né, não costumava passar muitas informações. Só que os pais sabiam que mesmo que ele fosse tão desligado assim, ele não ia deixar de contactar caso fosse mudar de país, por exemplo, sair do Peru e ir para Colômbia, que era outro destino dele. Ele não ia deixar de, né, mandar uma mensagem de Feliz Natal, de Feliz Ano Novo também, porque já estava chegando essa época do ano ali. Então os pais conseguiram a ajuda da polícia e eles começaram a fazer uma investigação. Mas mesmo com a ajuda da polícia, tanto peruana quanto brasileira, os pais decidiram fazer uma investigação por conta própria. Então eles decidiram ficar no Peru por mais tempo, só que eles não tinham tanto dinheiro para isso. Então a família aqui no Brasil começou a fazer uma vaquinha online e conseguiu cerca de 50 mil reais, e os pais conseguiram ficar no Peru com esse dinheiro por pelo menos 4 meses. O problema é que a região que o Arthur estava, como eu tinha falado anteriormente, era muito perigosa, era uma região de narcotráfico, então as informações ali eram muito difíceis tanto para os pais conseguirem quanto da polícia. A polícia peruana não estava tão incisiva nas investigações justamente por ser uma região de narcotráfico, e os pais tentavam conversar com, né, os moradores locais, e todos eles se recusavam a falar sobre o assunto, e quando alguém decidia falar, acabava acontecendo alguma coisa. Um dos casos que os pais relatam é que uma senhora resolveu, né, falar sobre o Arthur, que ela falou que tinha informações sobre o Arthur, então eles marcaram um encontro com ela, e quando eles chegaram lá, a senhora já estava morta e com as mãos decepadas. E a mãe também fala que teve uma vez que uma outra mulher bateu no albergue onde ela estava, né, ficando com o marido, e ela falou assim que ouviu gritos de socorro do Arthur na casa do bar onde ele estava trabalhando, que ele estava sendo espancado, provavelmente por ter descoberto alguma coisa do dono do bar. E só que ela não falou mais nada, ela só falou isso e saiu correndo por medo, obviamente. Então os pais foram com essa informação para a polícia investigou o local do bar, encontrou sangue na casa onde o Arthur estava, só que na perícia disseram que esse sangue não era do Arthur, mas os pais têm absoluta certeza de que era sim o sangue do filho deles. E com tudo isso, a mídia começou, né, a ficar em cima do caso, começou a transmitir tudo o que estava acontecendo, e os pais acreditam que só por conta disso que eles não foram mortos, porque eles estavam muito incisivos nas investigações também, tanto com a polícia quanto eles por conta própria, e como muitas pessoas que tentavam falar com eles acabava acontecendo alguma coisa, né, e a população estava com muito medo, eles acham que só não fizeram nada com eles próprios por conta da mídia, porque se eles aparecessem mortos ou qualquer coisa do tipo, a mídia ia mostrar aquilo e ia ficar muito mais claro de que realmente tinha acontecido alguma coisa
com o Arthur. E uma das questões de que a polícia peruana não estava tão incisiva nas investigações é que eles não queriam tratar o caso como crime, eles queriam tratar o caso apenas como desaparecimento, como se o Arthur tivesse saído e ido embora por conta própria. Então eles só começaram a tratar o caso como crime depois de muita insistência dos pais do Arthur. Atualmente a mãe do Arthur prefere acreditar que o filho já está morto, ela ainda quer saber o que aconteceu com ele, porque por mais que ela acredite que o filho já tenha morrido, ela não tem como dar toda certeza sobre isso, porque ela não sabe o que aconteceu com ele. Já o pai do Arthur ainda acredita que o filho está assim vivo. Os pais já foram outras vezes pro Peru para buscar outras informações e o pai do Arthur disse que algumas pessoas já falaram que viram um jovem com as características do Arthur e disseram também que ele estava sendo tratado como escravo para fazer traduções, porque além do português ele falava espanhol e inglês. E aí ele foi atrás dessas pistas, ele foi atrás de onde falaram que ele poderia estar. Só que quando ele chegou lá, disseram que o Arthur foi vendido por cerca de 100 mil reais. E depois disso ele não conseguiu mais rastro nenhum, então os pais meio que desistiram. Mas eles não desistiram completamente, eles ainda têm esperança de que em algum momento eles vão saber o que aconteceu com o Arthur, se ele tá vivo, se ele tá morto, independente da situação. Os pais querem pelo menos saber o que aconteceu, então eles ainda têm um pouco dessa esperança, mas o pai já afirmou já que ao longo dos anos isso foi, acabando. A polícia peruana fechou o caso em 2017, sem um desfecho, assim, claro do que pode ter acontecido, e o Itamaraty também fechou o caso por falta de pistas, porque eles não sabem nem pra onde seguir, porque não tem absolutamente prova nenhuma do que pode ter acontecido. O que na verdade tem, igual eu falei do sangue lá que encontrou na casa do cara do bar, só que como viram que o sangue não era dele, eles meio que ficaram assim, sem rumo, e como é uma região de narcotráfico, a polícia não tem, fica meio que de mãos atadas, sem saber exatamente o que fazer, ou às vezes sabendo o que fazer, mas por medo e corrupção e várias outras coisas, não fazem nada. Enfim, o vídeo foi esse, eu espero que você tenha gostado e obrigada por ter assistido até aqui.